A 34ª edição do Minas Trend trouxe em uma das suas palestras a Maria Eduarda Veríssimo, que é pesquisadora e também editora do Start da WGSN, que é uma das maiores, se não a maior plataforma de tendências, de pesquisas do mundo, uma plataforma inglesa que tem em outros lugares do mundo também. E aqui no Brasil, a Maria Eduarda então veio no Minas Trend para trazer informações para pequenos e médios empreendedores sobre tendências, sobre como fazer a segmentação dos negócios e como se posicionar frente às grandes marcas. Para agora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para agora, eu quero trazer para você, a gente estava batendo um papo durante o desfile que teve aqui de moda adulta no Minas Trend, e a gente conversava sobre uma nova moda conservadora que vem ganhando força, inclusive entre as gerações mais jovens. Quero saber o que está por trás disso. Muita coisa. No Brasil, especificamente, o crescimento das religiões são cristãs, que estão bem ligadas ao comportamento conservador, mas não só. Quando a gente faz uma pesquisa global, a gente percebe as religiões do Oriente Médio, entre outras, ganhando protagonismo, e essas mulheres reivindicam essa forma de vestir não como um comportamento conservador, mas algo cultural, que é importante para elas. É tirar esse significado, por exemplo, do hijab, de uma mulher que ela está abrindo mão de sua liberdade, de suas expressões. Não, aquilo representa a cultura dela, onde ela cresceu, e ela escolhe colocar esse lenço. Para essas mulheres, a gente pensa em roupas adaptadas para nado, exercício físico. No Brasil, a gente não chega nesse lugar de se fechar inteira para ir para a piscina. Para elas, como é cultural, a gente já observa isso. Então, esse conservadorismo no Brasil é o crescimento de religiões cristãs, principalmente evangélica, mas o público católico, que já tinha deixado de ser conservador, teve uma geração que praticava o catolicismo, mas não ligava isso à vestimenta, volta a vestir-se dessa forma, e por influência das religiões evangélicas, que cresceram exponencialmente, hoje quase que já ultrapassando mais de 50% das práticas no Brasil. Uhum. E o que a gente pode dizer sobre contexto social, contexto político influenciando na moda? Muita gente que não vive a moda, não estuda a moda, geralmente essas pessoas não conseguem entender o tanto que tem a ver o contexto político e o contexto social. É isso mesmo? Ah, claro, não tem como negar isso. Eu acho que são respostas assim que a gente observa porque, bom, existe uma insatisfação muito grande. Nós estamos vivendo uma crise que a gente chama de policrise. É uma crise que não é só econômica, é uma crise também social e da sustentabilidade ecológica. Quando essas pessoas buscam resposta e elas não têm acesso à informação, elas podem enxergar, por exemplo, na religião cristã, tudo que está acontecendo como, por exemplo, um fim de mundo. Uhum. O mundo está acabando, então eu vou me apegar a essa história de Deus, vou me preparar para esse fim de mundo. Ao passo que existe uma parte da juventude que não, ela está começando a entender todo esse contexto e ela vai se vestir de forma política, porque vestir é político. Né? Eu falei do conservadorismo, que pode não ser, mas pode ser. Tudo isso vai depender do que você coloca. Você pode ser um ativista ambiental que quer se cobrir inteiro, por exemplo. Uhum. Mas a gente vê esse contraste gigantesco. Então, a busca pela resposta aos problemas que estão colocados no mundo são múltiplas. E o conservadorismo é uma dessas formas de enxergar. Eu acho que a série The Handmaid's Tale deixa isso muito claro. Sim. Porque todo aquele conservadorismo vem de um contexto onde você tem problemas de uma crise ambiental, as mulheres pararam de se reproduzir e elas enxergam como resposta trazer uma sociedade conservadora e produzir comida orgânica, ao passo que produz muita violência para outras mulheres. Sim. Então aquilo é um tipo de resposta que a gente pode ter e a gente observa isso muito claro na sociedade. Você acredita que isso pode ser uma resposta a esse excesso de informação, ou você acredita que tem algo mais profundo acontecendo nesse comportamento coletivo? É o excesso de informação, mas é também quem dominou a narrativa. Uhum. É isso que explica. E se a gente está falando que cresceram as religiões, por exemplo, evangélicas, elas estão dominando a narrativa no contexto social e urbano.
Quem que está dando as respostas? Quem que está oferecendo? Quem que está explicando o que está acontecendo? De onde vêm essas informações? Existe esse contexto por trás. O que chega até as pessoas? O que está chegando nas pessoas? Eu tenho esse problema e não estou entendendo essa crise. A comida ficou mais cara. Por quê? Quem está dando as respostas? É sobre isso. Olhando para frente, como que as marcas elas podem equilibrar a autenticidade, a adaptação desses ciclos de mudança de comportamento do mundo das pessoas? Eu penso que a marca tem que entender o seu lugar no mundo e com quem ela quer dialogar. A gente fala aqui de um contexto de pequenos negócios, microempreendedores, não dá para abraçar o mundo. Com quem eu quero conversar é muito importante, fazer roupa para essa pessoa é muito importante e o posicionamento e definição de nicho também são. Então é sobre, de novo, entender o seu contexto e produzir para essas pessoas, inclusive adaptar as tendências para esse público. A gente tem marcas que são conservadoras, voltadas para a moda modesta, que pegaram o boho, que é uma macro tendência que a gente fala, e adaptaram para esse público. Ao passo que eu posso estar falando de um minimalismo que vem de um lugar de excesso de informação, que é conservador, e as marcas conseguem se adaptar ao público mais progressista, por exemplo. Então é sobre isso, é fazer esse jogo de compreensão e comunicação nas mídias sociais, através da comunicação da marca. Muito bem, obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Maria Eduarda Veríssimo, que é editora do Start da WGSN, também pesquisadora e trouxe muita informação boa para a gente aqui na 98 News.